Fala, galerinha. Vamos lá. Então, nós temos aqui, estamos iniciando mais um módulo, certo? Nosso módulo 6, que a gente vai falar um pouquinho sobre proporcionalidade. Proporcionalidade já foi estudado por vocês antes, quando vocês trabalharam com regra de 3. Simples, no caso, né? Então, regra de 3 envolve proporcionalidade. Nossa aula em específico aqui, nossa primeira aula, a gente vai trabalhar com relações de proporcionalidade, tá? Só que antes da gente entrar aqui nesse conteúdo, eu vou relembrar algumas coisinhas importantes com vocês, tá? Então, a gente precisa saber primeiro o que é uma razão. Razão, na verdade, é uma divisão, tá? Quando eu falo razão entre dois números, ou seja, a razão entre o 4 e o 2. Então, eu vou dividir o 4 por 2, eu vou ter que a razão é 2, ou seja, o 4 ele é o dobro do número 2, certo? Então, razão é isso. Razão nada mais é do que uma divisão entre dois números, certo? Seguindo aqui, proporcionalidade. Então, antes de falar um pouquinho sobre proporcionalidade, a gente precisa definir o que são grandezas, tá? Então, grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, tá? A gente usa um número ou um valor numérico para representar. Então, velocidade, o tempo, a distância, a altura, a quantidade de coisas que a gente adquire, valor em dinheiro que a gente tem. Então, isso tudo é considerado grandezas, tá? E aí nós temos dois tipos de grandezas, que são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. O que são as grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que a variação de uma provoca uma variação direta na outra, na mesma razão. Ou seja, se eu aumento algo o dobro, a outra grandeza ela também vai aumentar o dobro. Se eu reduzo algo pela metade, o outro algo vai ser reduzido pela metade também. Ou seja, diretamente proporcional, ou as duas aumentam, ou as duas grandezas diminuem. Então, aumentou uma, aumenta a outra, diminui uma, diminui a outra, sempre na mesma proporção. Se uma aumenta o dobro, a outra aumenta o dobro. Se uma reduz pela metade, a outra reduz pela metade também, e assim sucessivamente, certo? Grandeza inversamente proporcional já é o contrário. Se uma grandeza aumenta, a outra vai reduzir, tá? Então, se eu aumento uma grandeza pelo dobro, a outra ela vai reduzir pela metade, que a metade é o inverso do dobro, tá? Isso é válido para a questão de velocidade e tempo, tá? O prêmio de uma Mega Sena e a quantidade de ganhadores, certo? Por quê? Estou viajando lá, eu tenho 100 km para percorrer. Se eu aumentar a velocidade, eu vou cumprir esse trajeto num tempo menor. Se eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo vai ser maior, tá? Então, nota, é o inverso. Se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. O prêmio da Mega Sena, quanto mais ganhadores, menor é o prêmio que cada um vai receber, tá? Se uma única pessoa ganha, ela ganha todo o prêmio. 2 milhões. Se forem 2 ganhadores, vai ser 1 milhão para cada um. Então, eu vou aumentando os ganhadores, eu vou reduzindo o valor que cada um recebe, tá? Então, isso é a grandeza inversamente proporcional, tá ok? Então, a proporcionalidade é isso, tá? Quando eu falo em proporção, se um aumenta o dobro, o outro aumenta o dobro. Se aumento 3 vezes mais, o outro vai aumentar 3 vezes mais, tá? Então, a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre as relações de proporcionalidade. A gente vai ter divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, tá ok? Como se a gente estivesse dividindo algo a duas ou mais pessoas, levando em consideração a sua idade, o número de faltas que ela teve. Então, nós vamos estar trabalhando com situações como essa. Então, a divisão
de um número em partes diretamente proporcional a outros números dados consiste em determinar as parcelas que são diretamente proporcionais a cada um dos números dados e que somados totalizam o mesmo número que seria o original. Tá? Então, aqui eu tenho a fórmula. Tá? Ela parece ser um pouquinho complexo, parece ser difícil, só que na prática isso aqui vai ser bem tranquilo. Tá? Então, aqui ó, eu tenho a razão entre dois números que sempre terão que ser iguais. Então, eu vou ter que ter a mesma constante entre elas. Vamos para a prática que fica mais tranquilo para a gente ver isso. Então, ó, um pai quer dividir 14 notas de R$ 50 entre seus dois filhos. Um de 3 anos e o outro de 4 anos. Para guardar na conta poupança em partes diretamente proporcionais às suas idades. Então, quem tem mais tempo de vida recebe mais, quem tem menos recebe menos, tá? Então, ele fala que é diretamente proporcional a isso. Quanto maior a idade, maior será o valor. Então, 14 notas de R$ 50 totalizam R$ 700, que é o que eu vou dividir, certo? Então, eu vou chamar o que o filho de 3 anos vai receber de x e que o filho de 4 anos vai receber, eu vou chamar de y. Então, a razão entre o que o filho de 3 anos e a sua idade vai receber tem que ser igual à razão que o valor do filho de 4 anos vai receber e a sua idade, certo? Isso daqui vai ser igual ao quê? O que um vai receber e o que o outro vai receber vai totalizar os R$ 700, tá? A soma das idades dos dois vai ser o número que eu vou usar para a minha razão. Então, a idade de um é 3, a idade do outro é 4, então totalizam 7 anos. Então, a razão ao que eles têm para receber e o total das suas idades, 700 por 7, é 100. Ou seja, para cada ano de vida que cada um tem, ele vai receber R$ 100. Só que aí, como que eu chego nesse valor final? Eu sei que a razão entre o que um vai receber é 100 e a razão que o outro vai receber também é 100. Então, eu vou pegar as duas parcelas que eu tenho aqui e igualar a razão. E aqui eu faço regrinha de 3, ou seja, x é 300 e aqui y é 400, certo? Se eu somar as duas parcelas, dá os R$ 700. Ou seja, o filho de 3 anos recebe R$ 300 e o filho de 4 anos ele recebe R$ 400. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Ó. Para abrir um restaurante, 3 amigos investiram, respectivamente, 2.000, vou chamar esse carinha de x, 4.000, esse carinha de y, e o último carinha aqui que investiu 5.000 de z. Sabendo que cada um terá direito a uma parte proporcional ao valor investido, quanto cada um irá receber no primeiro mês se obtiver um lucro de R$ 33.000? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso daqui proporcionalmente ao que cada um investiu. Então, quem investiu mais vai receber mais, quem investiu menos vai receber menos, que vai ser proporcional ao que cada um investiu. Tá? Então, eu vou ter lá, ó, o carinha x, o que ele vai receber é proporcional aos 2.000. O carinha y lá é proporcional aos 4.000. E o carinha z é proporcional aos 5.000. Então, nós temos que a soma do que os três irão receber é o lucro total. Então, é os 33.000, dividido pela quantidade que todos eles investiram. Então, eles investiram aqui 6, 11.000. Dividindo 33 por 11.000, vai dar 3. Então, a razão que eu tenho para cada uma dessas frações é o 3. Então, eu vou ter o x sobre 2.000 igual a 3. O y sobre 4.000 é igual a 3.
e o z sobre 5.000, que é igual a 3. Então, vou aplicar a regrinha de 3 e vou determinar quanto cada um recebeu. Então, vai ser, ó, x igual a 6.000, x igual a 12.000 e x igual a 15.000, tá? É o que cada um deles vai receber de acordo com o investimento que fizeram. E aí vocês podem notar, ó, esse carinha Y investiu o dobro do que o carinha X. Ele vai receber o dobro que o carinha X, certo? Ok? Próximo, vamos lá para o nosso próximo. Aqui, nós vamos verificar a divisão em partes inversamente proporcionais. O que é o inverso de um número? Inverso do 2, 1 sobre 2. Tá? É fazer o seguinte, numerador vira denominador, denominador vira numerador. O inverso de 3, 1/3. O inverso de 7, 1/7. E assim por diante. Semelhante ao que a gente fez lá atrás. Só que aqui, nós vamos ter que sempre que usar o valor inverso ao dado que nós estamos analisando. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Uma mãe dá a cada um dos seus filhos R$100 de mesada quando nenhum deles, durante o mês, falta com respeito ao irmão. Se em um mês o filho mais novo for advertido 2 vezes e o filho mais velho 3 vezes, e a quantia recebida por eles for inversamente proporcional ao número total de vezes que cada um foi advertido, quanto cada filho irá receber de mesada? Ou seja, quem faltou com respeito mais vezes vai receber menos dinheiro. Quem faltou com respeito menos vezes vai receber mais dinheiro. Então, eu vou ter o seguinte. Um filho vai receber x, certo? Ele foi advertido 2 vezes, então, sobre 1/2. E o outro filho foi advertido 3 vezes, então, 1 sobre 3. Isso daqui vai ser, o total que eles recebem é R$100 para cada um. Então, eles vão receber, num total, 200 dividido por... Eu tenho que somar os dois valores que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer aqui a soma. Ó. 1/2 mais 1/3 é uma soma de frações. Então, vou tirar o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 1, por 3, 2. 2 vezes 1 é 2. Ou seja, minha soma dá 5/6. Então, eu vou dividir o valor que eles têm em 5/6, ok? Então, isso aqui vai ficar. É uma divisão de frações. Então, 200 vezes o inverso da minha segunda fração. Então, vai dar 200 vezes 6, dá 1.200. 1.200 dividido por 5, 240. Ou seja, a razão que cada uma dessas frações aqui eu vou ter é 240. Então, eu vou ter lá x sobre meio igual a 240, certo? E vou ter y sobre 1/3, que é igual a 240 também. E aí, eu vou resolver isso. Isso daqui vai ser o seguinte, isso aqui não está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar x é igual a 240 vezes meio. Então, x é igual a 240 vezes 1, 240, dividido por 2, 120. Então, o filho mais novo, que foi advertido apenas 2 vezes, vai receber R$120. E o filho mais velho vai ficar y igual a 240 vezes 1/3. Que isso daqui vai dar y igual a 240 vezes 1, 240, dividido por 3, 80, que é o valor que o segundo filho vai receber. Se eu somar as duas parcelas, ó, 120 com 80, dá os R$200 que eles receberiam.
ok? Então, lá, gente, eu uso o valor normal, quando é diretamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, eu sempre vou colocar o 1 em cima. Então, se é o 5 e o 6, seria 1/5 e 1/6, e assim por diante, ok? Vamos lá, nosso próximo exemplo. Uma escola vai pagar um bônus de R$7.000 a 3 professores, sabendo que o bônus será dividido de forma inversa ao número de faltas de cada um. Determine o quanto cada um receberá se tiverem uma falta, 2 faltas e 11 faltas, respectivamente. Então, eu vou ter o carinha que faltou uma vez, eu vou chamar ele de x, tá? Então, x sobre 1, porque o inverso de 1 é o próprio 1, tá? É igual a y por 1 meio e z sobre 1 11avos. Isso daqui vai ser igual a parcela que os três vão receber é R$7.000. E aí, agora eu preciso somar esses carinhas aqui de baixo. Então, eu vou ter 1 mais 1 meio mais 1 11avos. O MMC de 2 e 11 é 22. 22 dividido por 1, 22. 22 vezes 1, 22. 22 dividido por 2 é 11. 11 vezes 1 é 11. 22 dividido por 11 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 22 com 11, 33. 34, 35 sobre 22. Essa é a minha soma daqui de baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 35 sobre 22. Então, na hora de aplicar aqui, eu vou fazer os 7.000 multiplicando pelo inverso disso, que dá 22 por 35, certo? Então, 7.000 vezes o 22 dividido por 35, isso daqui vai dar para mim um total de 4.400. Então, essa é a minha razão, certo? Então, eu vou pegar todas essas frações e vou igualar a 4.400. Então, eu vou ter aqui na primeira, x sobre 1 é igual a 4.400. Não preciso fazer conta, certo? X sobre 1. Então, o primeiro carinha que faltou uma única vez, ele vai receber R$4.400. Então, y sobre meio é igual a 4.400. Então, isso aqui vai ficar y é igual a 4.400 vezes meio. Então, eu vou dividir por 2. Vai ficar 4.400 dividido por 2, 2.200. Então, esse carinha recebe 2.200. O último carinha eu posso somar aqui e ver o que falta para 7.000. Ou eu aplico exatamente igual. Eu tenho que z sobre 1 11avos é igual a 4.400. Vai ficar z igual a 4.400 dividido por 11, que o meu z vai ser igual, se eu fizer essa divisão, 4.400 dividido por 11 vai dar R$400. Então, o meu z aqui ele é R$400. Se eu somar as parcelas, 4.400 com 2.200 dá 6.600. Com 400, os R$7.000. Ok? Então, é isso, galera. Sempre criar as proporcionalidades usando as frações, certo? E igualar, somando as três parcelas, é o valor total que eu tenho. Aí, eu somo os denominadores, que são as razões, e encontro a minha constante k, que sempre vai ser a razão que eu vou igualar a todos. Aplico isso, trago a razão para cada uma dessas igualdades aqui e encontro a parte que cada um tem direito. Então, para a aula de hoje, vocês têm a página 56, 57, 58 e a TC 22 para realizar. Então, galerinha, bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!